Agora que a gente já calculou o ângulo em que o nosso robô está, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y, ou seja, Hall e Pitch, respectivamente, nós vamos fazer a implementação do filtro de Kalman. O filtro de Kalman vai nos ajudar a dar uma estimativa melhor do nosso ângulo. Nós vamos entrar com duas informações, pitch e também o giro em Y. E esse ângulo estimado com o filtro de Kalman, ele vai ter uma precisão maior do que o ângulo que a gente calculou utilizando o arco tangente. Isso vai ajudar a gente a fazer um controle melhor. Então a primeira coisa que vamos fazer será importar uma library chamada Kalman. E você pode incluir essa library de duas formas. Nós vamos vir até aqui em Sketch, em seguida incluir biblioteca, gerenciar bibliotecas. Então a gente vai fazer uma pesquisa pelo nome Kalman. Você vai instalar essa biblioteca aqui, Kalman Filter Library. Ela é do Christian Lausus, é a mesma que eu usei. E aqui embaixo você tem uma breve descrição do que ela faz, ou seja, nós vamos instalar essa versão aqui. Então vai aparecer que está instalado e nós vamos fechar. Se caso for necessário, você fecha e abre novamente o seu IDE. Então em seguida nós vamos vir até aqui nos nossos includes, vamos incluir essa nossa library. Depois que a gente incluiu a library Kalman, nós vamos criar três instâncias, Kalman X, Y e Z, referentes aos ângulos de X, Y, Z, ou seja, Hall, Pitch e IO. Então vamos aqui embaixo, depois do timer, vamos escrever Kalman, com letra maiúscula, e vamos criar o nome da variável como Kalman X. Vamos colocar ponto e vírgula e vamos copiar essa linha aqui e fazer o mesmo para Y e para Z. Ou seja, nós vamos criar três instâncias, uma para calcular o ângulo em X, outra para calcular o ângulo em Y e outra em Z. A princípio, nós só vamos calcular X e Y, mas vamos deixar a Z criada também. Vamos criar também três variáveis do tipo double, que nós vamos chamar de Cal, referente a Kalman, Angle, referente a ângulo, X, ponto e vírgula. E vamos fazer o mesmo para Y e Z. E são essas variáveis que receberão o ângulo estimado pelo filtro de Kalman, tanto no X, Y ou Z. Depois que a gente criou três instâncias de Kalman, X, Y, Z, e também três variáveis, Cal, Angle, X, Y e Z, para receber os ângulos estimados, é hora da gente inicializar o nosso filtro de Kalman. Neste caso aqui, nós só vamos inicializar tanto o Kalman X e o Kalman Y, porque nós não vamos usar o Z por enquanto. E para isso, nós temos que implementar o cálculo de Hall e de Pitch aqui na inicialização, ou seja, na nossa função setup do Arduino. Nós vamos vir até aqui embaixo, vamos copiar aqui as nossas equações que calculam tanto Pitch quanto Hall. Vamos vir aqui, depois desse delay, nós vamos vir aqui e colar tanto Pitch quanto Hall. Feito isso, nós vamos copiar essas duas instâncias de Kalman aqui, Kalman X e Kalman Y. Vamos voltar aqui, depois do cálculo do ângulo. Vamos apagar aqui, vamos deixar somente as informações que nos são necessárias e vamos tirar o ponto e vírgula. Em seguida, nós vamos inicializar usando a seguinte função, set angle, abre e fecha parênteses. Como o X refere-se ao Hall, nós vamos passar o Hall, não esqueça do ponto e vírgula. E como o Y se refere ao Pitch, nós vamos passar Pitch. Porém, a gente não pode se esquecer que para a gente calcular tanto Hall e Pitch, nós temos que fazer a leitura dos dados via I2C. Ou seja, depois deste delay aqui, nós temos que fazer essa leitura aqui. Aceleração em X, Y, Z. Então vamos vir aqui em cima e vamos colar tanto aceleração em X, Y e Z. Porém, para a gente fazer essa leitura aqui, nós temos que ler o registro, que é esse aqui, que é o registro 3B. Então, vamos ler o registro 3B. Então, na sequência, depois que a gente leu os dados, nós vamos fazer a segunda etapa, organizar os dados, aceleração em X, Y e por último, antes da inicialização do filtro de Kalman, nós vamos fazer o cálculo, que é o terceiro passo, de Pitch e Hall. Feito isso, nós vamos ir para o quarto passo, que é a inicialização do filtro de Kalman, que no caso nós criamos duas instâncias, tanto para X e Y. Então agora nós já estamos fazendo todo o processo completo. Estamos lendo os ângulos, estamos inicializando o filtro de Kalman, para mais abaixo nós fazermos o cálculo propriamente dito. E antes da gente avançar, nós vamos criar mais duas variáveis do tipo double, giro x angle, ponto e vírgula, e também giro y angle. Nós vamos inicializá-las logo depois do cálculo de Hall e de Pitch. Então aqui, dentro da nossa função setup,
nós vamos vir após o cálculo de pitch e de roll e vamos inicializar ambas as variáveis com o valor de roll, porque x refere-se a roll, e pitch refere-se ao y. Nós vamos usar ambas as variáveis, giro em x angle e giro y angle, para estimativa de ângulo usando o filtro de Kalman. Então, assim como nós inicializamos o ângulo de x e y, nós também estamos inicializando as nossas variáveis giro x angle e giro y angle com as duas informações de roll e de pitch. Ou seja, nós vamos usar duas informações de ângulo para estimar um ângulo melhor com o filtro de Kalman. Fazendo a fusão desses dados, nós vamos ter uma estimativa de um ângulo mais preciso, ou seja, muito melhor para o nosso controle de equilíbrio em torno do eixo Y. Então, depois de ter feito isso, nós vamos para o próximo passo. Depois que a gente fez a inicialização das nossas variáveis, nós vamos criar o nosso delta time. Para fazer a estimativa de ângulo usando o filtro de Kalman, nós temos que ter a informação de qual foi o tempo entre um cálculo e outro. Por isso, nós vamos calcular o tempo em que demorou para a gente executar o loop todo e voltar no mesmo ponto, que nós vamos chamar de delta time, ou dt. Logo que a gente terminou a nossa função setup, nós inicializamos a nossa variável timer com o valor em microsegundos. Agora nós vamos comentar essa função serial print. Então, aqui dentro da função loop, depois das leituras tanto dos acelerômetros quanto dos giros, nós vamos implementar a seguinte equação. Nós vamos criar uma variável do tipo double, nós vamos pegar o tempo atual em micros, menos o tempo que a gente registrou anteriormente, ou seja, o nosso timer. E neste caso aqui, a gente fez o registro dele aqui em cima, pegando o tempo atual logo que ele saiu da nossa função setup. Então nós inicializamos essa nossa variável timer, que é uma variável do tipo unsigned int 32, ou seja, ela é do tipo não sinalizada de 32 bits. Então, voltando aqui na nossa função loop, essa variável vai receber o valor do tempo atual menos o tempo anterior. E o valor dessa subtração nós vamos dividir por 1 milhão. Vamos colocar aqui entre parênteses. Não se esqueça do ponto e vírgula. Essa nossa variável deltaTime, dt, ela é do tipo double. E a nossa variável que resultará aqui, ela é do tipo unsigned int 32, ou seja, ela é do tipo inteira não sinalizada de 32 bits. Nós vamos fazer um cast. Então agora nós vamos receber na variável dt o resultado dessa conta aqui, o tempo atual menos o tempo anterior. Logo que a gente calculou, nós temos que igualar novamente a nossa variável timer ao nosso tempo atual. Então, na primeira vez que esse loop for executado, nós vamos começar com o valor que está aqui inicializado dentro da função setup. Ou seja, nós vamos pegar o nosso tempo atual menos o tempo que foi inicializado na função setup, fazer a subtração, dividir por 1 milhão e vamos fazer um cast e nós vamos ter o primeiro delta time. Só que esse delta time é entre o tempo que foi feita a inicialização e o tempo que chegou aqui na execução dessa linha. Porém, logo depois que é feito essa nossa conta de delta time, nós vamos igualar novamente a variável timer ao tempo mais atual. Tudo que vai ser rodado vai rodar normalmente, o loop vai voltar, vai executar aqui de volta. Quando chegar aqui, ele vai fazer o tempo atual menos o tempo aquisicionado nessa linha na interação anterior. Nós vamos registrar na variável deltaTime o tempo em que foi necessário para rodar toda a função loop. E esse tempo é o que nós vamos usar dentro da estimativa de ângulo com o filtro de Kalman. Depois que a gente fez aqui o cálculo do deltaTime, era da gente fazer a leitura do ângulo estimado com o filtro de Kalman. Então, logo depois aqui do registro do timer com o tempo atual, nós vamos fazer a leitura do ângulo. E para isso nós vamos usar a instância KalmanX para fazer a leitura do ângulo em x e KalmanY para fazer a leitura do ângulo estimado em y. Então, nós vamos comentar essas duas linhas aqui. Antes da gente fazer a leitura dos ângulos estimados com o filtro de Kalman, nós vamos fazer também a conversão de radianos por segundo para graus por segundo, tanto no giro x angle para o giro y angle. E vamos guardar esses valores nas variáveis giro x angle e giro y angle, que a gente criou há pouco. Vamos fazer aqui giro x angle igual a variável giro em x, que a gente leu aqui em cima, nessa linha aqui, dividido por 131.0. Isso aqui vai nos dar graus por segundo. Vamos incluir aqui duas barras para comentário e vamos fazer o mesmo para o giro em y.
Então agora sim a gente pode fazer a estimativa do ângulo em y. Então depois que a gente também fez a conversão de radianos por segundo para graus por segundo e guardamos esse valor nas variáveis giro x angle e giro y angle, vamos fazer primeiro a estimativa usando a instância para x. E o ângulo que a gente obtiver na estimativa utilizando o filtro de Kalman, nós vamos guardar nas variáveis cal x angle e cal y angle, que são essas variáveis aqui. E para a gente obter o valor, nós vamos usar as instâncias de x e de y do filtro de Kalman que a gente criou lá na inicialização do nosso programa. Voltando aqui em cima, nós vamos usar Kalman x e vamos passar os seguintes parâmetros: Hall, giro x angle e também o delta time, que é o dt. Vamos fazer o mesmo para a instância em y. Porém, ao invés de Hall e giro x angle, nós vamos passar pitch e giro y angle. O delta time nós vamos usar o mesmo, é o dt. Porém, aqui também nós temos que mudar para y, porque é a instância em y. Então, com a instância de x e y, nós estamos obtendo as estimativas de ângulo usando tanto o ângulo em Hall, calculado com os acelerômetros, como também usando essa variável aqui, giro x angle e giro y angle, que são os ângulos obtidos com os valores do giro. Feito isso, nós vamos fazer essa verificação para ver se o nosso código está correto. Não tem nenhum erro, então o próximo passo nós vamos fazer um teste. Para a gente ver o ângulo que está sendo estimado tanto para x e y usando o Kalman, nós vamos usar também uma função serial print. Então nós vamos vir aqui, copiar esse trecho aqui, vamos colocar, tirar o comentário e aí vamos fazer um print do ângulo estimado em x e do ângulo estimado em y, 1/t. Descarregou, vamos ver o que está sendo exibido no nosso plotter serial. Tá lá, temos duas informações, o ângulo estimado em x e y. Então agora que a gente já está estimando os nossos ângulos utilizando o filtro de Kalman, nós vamos fazer um pequeno teste. Nós vamos inclinar o robô tanto para frente, e neste caso aqui a gente vai medir um ângulo negativo em y, que é a curva azul que a gente pode ver, como também para trás. Nós vamos obter uma estimativa de ângulo positiva. Repare que a dinâmica da onda que a gente está observando aqui, ela é muito mais suave do que a dinâmica que a gente observava no ângulo calculado com os acelerômetros. Isso porque o filtro de Kalman justamente é para dar essa informação mais precisa para a gente. Então agora que a gente já viu no eixo y, a gente vai ver em relação ao eixo x. Quando a gente faz o movimento do robô, repare que ele é muito mais suave, é muito mais comportado. Agora que a gente já finalizou a estimativa dos ângulos, tanto para x e y, usando o filtro de Kalman, é hora da gente fazer um print e observar na nossa plotter como é que as duas informações se comportam. Nós vamos plotar agora a estimativa do pitch e também o ângulo calculado com os acelerômetros, para a gente ver qual que é a diferença. Muito provavelmente o ângulo que é calculado com os acelerômetros, ele vai ter muito mais ruído do que o ângulo estimado com o filtro de Kalman. E para a gente conseguir ver essa diferença, nós vamos fazer um plot utilizando o pitch, que é o ângulo calculado com o acelerômetro, e também o cal angle y, que é o ângulo estimado para o eixo y utilizando o filtro de Kalman. Então nós vamos vir aqui, copiar esse print serial e vamos copiar o cal angle y e também plotar o pitch. Como a gente vai fazer o uso do ângulo em y para fazer o controle, nós só vamos plotar em y. Então vamos gravar e vamos aqui no nosso plotter serial observar como é que é o ângulo. Aqui vocês podem ver, essa linha vermelha mais comportada é o ângulo estimado com o filtro de Kalman, e a azul é o ângulo de pitch calculado com os acelerômetros. Então logo de cara você já vê que tem muito mais ruído. Porém vamos fazer o teste. Nós sabemos que para a gente observar o pitch a gente tem que fazer esse movimento aqui com o robô. Então vocês observam que o comportamento da linha vermelha ela sempre tende a acompanhar o que está sendo impresso na linha azul. Ou seja, você consegue observar que a estimativa do ângulo que está sendo plotada na linha vermelha, ela é muito mais comportada, ela é muito mais limpa. Isso vai facilitar muito a hora da gente fazer o controle. A tendência é sempre da linha vermelha convergir com a linha azul. Então você observa que ela sempre tenta acompanhar a linha azul. A informação com o filtro de Kalman ela fica muito mais limpa, muito mais interessante para a gente fazer o controle. Então você pode observar que aqui nós estamos fazendo movimentos bruscos. Nós estamos medindo realmente com o filtro de Kalman.
E também conseguimos observar que com o pitch seria possível fazer esse controle, mas a informação é tão ruidosa que o nosso controle provavelmente ficaria muito mais instável. Com a estimativa, com calma não, fica muito mais limpo, e é essa informação que a gente vai usar para fazer o controle de equilíbrio do nosso robô.